Quero convidar a todos para chegar aqui e participar das nossas palestras, assistir nessas palestras que a gente sempre está postando aqui no YouTube, né? E também fazer os cursos, né? Os cursos que a gente deixa os links para as pessoas aprender sobre ter uma nutrição melhor, ter mais saúde, né? E sempre se cuidar, né? Eu quero também desejar, né, muita prosperidade a todos os brasileiros, a todos que têm fé, que têm esperança, que têm coragem, que têm atitude e que gosta, né, da verdade, né? A gente sabe que a verdade é que liberta, né? Porque a mentira, ela não leva à prosperidade, só leva à miséria, né? Só leva ao sofrimento, só leva a golpes, né? Mas quando a gente passa a conhecer a verdade, a gente vai com certeza, né, vencer as dificuldades através da esperança, porque sem esperança também não tem como viver. Sem fé também não tem como acreditar, né? E sem paciência também não tem como fazer as coisas, né? Porque quando as pessoas não têm paciência, eles querem as coisas num estralo de dedo, né? Como é que eles faz? Faz aquele estralo de dedo. Eu não sei fazer. O passe de mágica, né? Mas não é assim, né? Então a esperança faz a gente acreditar que a gente vai conseguir. A fé também é a certeza dos nossos projetos, dos nossos ideais, né? Que também a gente vai conquistar, né? E a perseverança quer dizer perseverar naquilo que é bom, né? Se a gente não tiver perseverança também, a gente não vai em lugar nenhum, porque, por exemplo, você fazer uma planta de uma casa, mas não tem perseverança, por exemplo, começa a construir, né, a casa e não tem perseverança, ele vai parar de construir a casa, né? Então, quer dizer, perseverar é continuar fazendo os projetos, estudando, aprendendo, né? Tendo mais atualização em tudo, né? Atualização é importante em todo sentido, atualização, até mesmo na hora da ceia, né? Do almoço, do jantar, sempre tem que ter alguma atualização, né? Algumas coisas, algumas misturas, né? Um dia come ovo cozido, outro dia come verdura e assim por diante, né? Outro dia come alface, quer dizer, está sempre atualizando, né? Atualizando na hora da ceia, atualizando na hora de aprender, né? De estudar, de trabalhar, de fazer projetos, né? Existem muitos projetos bons que vêm do Criador. O Criador é a fonte da sabedoria, né? Tem muita gente que acha que ele faz as coisas pelo seu poder, né? A gente vê a história do Nabucodonosor que ele disse, né? Eu já tenho comentado que ele disse assim: o rei Nabucodonosor ele governava várias nações, né? E ele disse: não é essa grande Babilônia que eu fiz pelo meu poder, né? Então ele achava que era o poder dele, né? Mas a história bíblica está lá, né? Que ele começou a crescer as unhas, crescer os cabelos, e ele foi levado junto com os animais, porque ele não vivia mais como um ser humano. Aí pegaram eles, tiraram lá do trono, do palácio,
e colocaram junto com os animais. E ele comia capim, né? E os cabelos, as unhas cresceram, né? E ele, por quê? Porque ele achava que ele tinha poder, né? Então a gente nunca vai também duvidar, né, do poder do Criador, da sabedoria do Criador. Que se a gente faz alguma coisa é porque é Deus que está dando sabedoria. E Nabucodonosor se exaltou, achou que a Babilônia foi ele que construiu, né, os palácios, tudo. E ele foi levado entre os animais para viver e comer capim. Depois, aí ele levantou a cabeça para cima e começou a pedir a Deus: ó Deus, eu estou aqui, Deus, me perdoa. Aí ele foi retirado e voltou, ele voltou a ser, né, um governador, ou seja, um rei, né, para governar novamente, né? Ele foi exaltado, ele foi humilhado e foi exaltado. Eu quero aproveitar também falar sobre a oração universal. Se fala muito na oração universal, né? Que é o Pai Nosso. Essa oração ela é universal, né? E ela é importante. Eu quero, no começo aqui, comentar um pouco sobre essa oração universal. O que é essa oração? Será que é uma oração forte? É? É uma oração poderosa, é uma oração que levanta o astral, né, das pessoas. É a oração das causas impossíveis. É a oração da fé inabalável, será que é? Então eu quero comentar sobre isso daí. Então nós vivemos num mundo que a gente precisa ter a esperança. Sem esperança não consegue as coisas. Sem fé também não acredita nas obras, no trabalho. Por exemplo, o lavrador ele vai plantar o trigo ou qualquer semente, né? O milho, o arroz. Se ele não tiver fé, ele não vai acreditar e também não vai plantar, né? Ele não vai, mas eu vou plantar e a semente não vai vingar, então não adianta, né? Essa é a falta de fé. Eu não vou fazer esse projeto, porque esse projeto aqui precisa de dinheiro e eu não tenho. Quanta gente fez projeto sem dinheiro? Começou no começo, foi devagar, né? Foi muitas vezes poupando um dinheiro ali, poupando um dinheiro aqui. Né? Tem gente que quer tudo na hora, quer um computador, quer um notebook, né? Mas as coisas começam no começo. Eu não posso pagar o notebook. Começa a pagar, faz uma compra, ou seja, adquire um notebook e paga a parcela, né? Mas quando não tem fé, não adianta, não tem jeito. Aí está estudando um curso, eu vou parar porque não tem jeito, não vai adiantar. Quer dizer, tem que ter a fé. Não estou falando aqui de ateu, estou falando que sem fé não vai em lugar nenhum. Sem esperança também não vai. Sem perseverança, que é insistir no trabalho, no estudo, insistir em fazer uma palestra, insistir em viver em união, né, com a comunidade, se não tiver perseverança num projeto, num pensamento bom, não vai em lugar nenhum. Então vamos ver aqui. Vamos ver, né, o que é essa oração universal, né? Será que é a oração de mandinga? O que as pessoas acham sobre isso daí? É oração que remove montanha? Mas o que é montanha? Não é só as montanhas, os vulcões que tem lá, né? No Japão, tem lá nos Estados Unidos, tem muito lugar que tem montanha, tem vulcões, né? Que sorta larva de
fogo, enxofre, é as montanhas dos problemas, né? Tem gente que ele se perde, se destrói porque ele não tem fé para remover as montanhas de problema, montanha financeira. Quanta gente que tem um dinheiro gasta mais do que ganha, né? Aí depois não consegue mais pagar. Muitas vezes faz empréstimo, depois não consegue pagar. O juro vai até lá em cima. Aí ele fica, né, sem saber o que fazer. Mas a pessoa que tem fé, tem perseverança e tem o domínio das emoções, domínio na alimentação adequada, domínio na hora de fazer as coisas, os projetos, né? Ter equilíbrio, né? É ter educação financeira. Tem gente que não tem educação financeira. Ele pega o dinheiro, ele torra tudo em coisas banais e ele não consegue ter uma reserva de dinheiro para poder fazer alguma coisa, para poder se alimentar, para poder fazer um projeto, né? Então vamos ver, o que é essa oração é universal? Essa oração universal é oração para amaldiçoar as pessoas? Será que é? É para amaldiçoar ou para abençoar? Então a gente vai falar sobre isso daí, se é oração para abençoar ou para amaldiçoar, se é oração de vingança, né? Como muitos falam, tomara que você perde tudo, tomara que você seja destruído todos os seus princípios, seja os seus valores, seja destruído todos os seus bens, seus capitais, tomara. Será que essa oração universal é para amaldiçoar, para se vingar, né? Vamos ver aqui. Então, tem muita gente que deseja o mal das pessoas. Não adianta desejar o mal. Tem gente que ele acha que ele é dono de tudo, que ele tem o poder, que o dinheiro para ele faz e desfaz. Na verdade, o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta que a gente pode usar para o bem e para o mal. Tem gente que usa essa ferramenta para o mal, né? Para o mal, para destruir os outros, né? Para contratar advogado, para tentar tomar o que o outro tem, assim por diante, né? Mas temos que usar a ferramenta não como um Deus, mas como uma ferramenta para fazer o bem, para ter uma vida mais saudável, uma alimentação adequada, né? Viver em paz com a família, viver em paz com todos, né? Então, o que é essa oração universal? Vamos ver agora sobre essa oração universal. Eu vou citar essa oração universal completa, né? Será que essa oração universal ela é para deixar rico, para a gente se enriquecer, ganhar dinheiro, ser milionário? Será que é? O que as pessoas podem pensar agora? Cada um faz o exame de consciência. Será que essa oração dá prosperidade? Será que essa oração ela dá prosperidade, dá alegria, dá felicidade, né? Dá união, dá fertilidade? Será que essa oração ela surte esse efeito aí da prosperidade, abre os caminhos, né? Tem muita gente que tem medo, né? Tem medo, muitas vezes tem medo de macumba, de magia negra, né? De feitiçaria. Tem medo de ficar doente, pegar um vírus, pegar uma bactéria, pegar uma gripe.
O que surte essa oração universal? Vamos ver agora. Eu vou citar ela completa. Oração universal. Vamos ver aqui. Vamos agora se concentrar e se vamos procurar meditar nessa oração universal, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração. E tem fatos, pronúncias importantes aqui, por exemplo, que diz assim: venha a nós o teu reino. O reino do bem, nós queremos o reino do bem, não é o reino do mal. O reino da prosperidade, o reino da paz, o reino da comunhão entre família. Hoje a gente vê que as famílias só fartam se explodir, um só farta destruir o outro, Nós vivemos em tempos, que a neurose toma conta das pessoas, E as pessoas só querem falar. Tem gente que dispara, dá uma disparada que nem a metralhadora, Aperta o gatilho da metralhadora e vai saindo bala até terminar. Não é assim? A metralhadora é assim. Tem gente que ele abre a boca e dá aquela disparada, Disparada não para mais e acha que tá certo, que é o dono da verdade, que ele tá certo, que ele tá falando porque ele tem razão. E a neurose tomando conta das pessoas. As pessoas não têm mais controle, Não tem controle emocional, não tem controle sentimental, não tem controle no falar, não tem controle em ouvir, Às vezes ouviu alguém falar uma mentira e ele quer falar e ele não quer parar de falar e ele acha que aquilo é verdade. A mentira para ele é a verdade. Não, isso é verdade. A neurose toma conta, Você vai ali muitas vezes no pronto-socorro ou no hospital ali, Tem os médicos que atendem bem, tem os médicos que sabem falar, mas tem os médicos que sorta besteira. Eu sei disso daí, sorta besteira, fala coisa que não deve. Ele estudou, mas tem hora que ele comete excesso, Ele fala uma coisa que não é. Ele fala até uma coisa que não é, e quando o paciente vai fazer um exame, não é o que ele falou, E tem outros que querem discriminar as pessoas, Acha que a gente tem que concordar com todos os remédios que dá lá na farmácia, no hospital, no pronto-socorro, e que a gente não pode ter a nossa opinião, Você falar, não, esse remédio eu não tomo porque ele dá efeitos colaterais e eu não quero tomar. E eles acham que a gente está errado, Por exemplo, tem gente que toma estatina, Ele acha que a gente está errado. Então, aqui diz aqui, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. A vontade de Deus, a união da família, isso daí se concretiza nessa palavra. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Não é vontade do mal,
Não é vontade do traficante, não é vontade do dependente químico, não é nada disso. É a vontade e a sabedoria divina, né? E também assim na terra como no céu. Nós temos que estar com harmonia entre os céus e a terra. Não adianta nada ter um reino aqui, mas não ter ligação, né, com os céus, né? Com o trono do Criador. Não adianta, né? Então tem que ter os equilíbrios e tem que ter a ligação entre os céus e a terra. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Não é a vontade do mal, né? A vontade de destruir, a vontade de ensinar coisas erradas, né? Joio, né? Tá cheio de joio por aí, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, alimentação, né? Que a gente tem que acreditar que o Senhor, Ele que fez a semente, os grãos, Ele que fez a alimentação, é Ele que fez tudo, é tudo Ele. Então, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que vem ser a ajuda divina para não deixar faltar o pão de cada dia. E depois, né, outra palavra que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como os perdoamos aos nossos devedores. Essa oração é universal, né? É muito importante isso, em todo sentido, no emprego, no trabalho, nas palestras, né? A oração universal, né? Seja feito a tua vontade, né? Venha a nós o teu reino e não nos deixei cair em tentação, né? Quantas tentação tem por aí, né? Tentação de se envolver com tráfico, achar que o tráfico vai deixar rico, achar que vender, né, contrabandear droga vai solucionar seu problema. Pessoas que até dizia, né, fazer parte de igreja, né, entrou lá num conjunto, né, eu vou cantar, agora eu vou ganhar dinheiro agora. E começou a cantar, fez um conjunto, de repente desabou tudo, né? Desabou tudo, houve um acidente lá e aquelas pessoas, tudo jovem ali, que disse que já estava ganhando bem, perdeu a vida, morreu, todos do conjunto morreu tudo. Perdeu a vida e olha lá, né, a vida dele lá no futuro, o dia do julgamento, né? Isso daí fica para Deus, né, julgar, né? Então está aí, né? Então, o Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, o pão nosso de cada dia, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. São muita tentação, é tudo enganação, né? Quanta gente fala, eu vou fazer um conjunto, eu vou ficar rico, milionário, eu vou passar a vender droga, eu vou ficar bem de vida. Não é bem assim. Não é bem assim. Essas ofertas do mal, isso não leva a nada, né? Não leva a nada. Então, está aí, né, essa dica, né? E no final diz, né, nessa oração universal: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém quer dizer assim seja, né? É isso que quer dizer. Então está aí, né? Essas dicas maravilhosas. E eu quero mudar um pouco de assunto para falar de outras coisas também, né? Eu quero comentar um pouco sobre para que serve a estatina, né? Isso daí tem muita inversão de valores, né? E eu quero falar sobre isso daí, principalmente sobre o efeito
colaterais, né, que tem a estatina. Vamos ver o efeito colaterais. O mais interessante para mim comentar é os efeitos da estatina. Mas eu vou comentar também sobre chás que vai substituir o estatina. Porque não é tudo que é bom, né? Por exemplo, a beterraba, ela é usada na Índia até em tratamento mesmo da saúde lá. Lá eles levam a sério a beterraba. Porque a beterraba, ela abaixa a pressão, né? A pessoa dá uma crise de pressão, né? É crise de pressão, ele esquece do suco da beterraba. Ele esquece, né? Ele entra lá em pânico, né? Quando a pessoa está com a pressão alta, ele entra em pânico, ele esquece tudo. Até o chá que é bom, né? Por exemplo, a água de alho, né? Tudo isso daí é bom. Meio copo de suco de beterraba, ele abaixa a pressão. Por quê? Porque ele tem potássio, né? Assim como a banana também, a banana tem potássio, né? Tem muita coisa que tem potássio. Vamos ver o efeito colaterais da estatina, mas tem bastante nome de estatina. Vamos ver aqui. Tem muita tal de estatina. Estatina, ela tem muita gente tomando estatina aí, né? E às vezes até a gente fala, né? Até mesmo perto de enfermeiro ou médico, eles acham que a gente está sendo enganado, né? A gente está enganado, que a gente não entende de nada. Mas tem gente tomando estatina aí e não precisa tomar estatina. Não precisa tomar estatina. Não é o colesterol que dá infarto, não é, não. O colesterol ele está elevado porque a pessoa está comendo errado. Se as pessoas estão comendo errado, então aí vai dar problema, né? Então tem vários, né? Tem vários tipos de estatina, a torvastatina, o rosuvastatina, a pitavastatina. É tudo nome, mas é tudo igual. A rosuvastatina, né? E assim por diante, a estatina, a silvastatina, é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Vamos ver o efeito colaterais. Tem muita gente que toma remédio e não é o remédio adequado, né? Adequado. E já a beterraba, ela é bom também, até para a circulação do sangue, ela é boa também. Quais os efeitos colaterais da tal de estatina, silvastatina e assim por diante? Vamos ver, os efeitos colaterais é dor de cabeça, prisão de ventre ou diarreia, excesso de gases intestinais, náusea, vontade de vomitar, dor do estômago ou abdominal, dores muscular, nariz entupido, espirro, dor de garganta, são os sintomas da estatina, né? Então, muitas vezes, ninguém é contra médico, ninguém é contra fazer um diagnóstico, porque diagnóstico não é o terapeuta, não é um estudante, não é um influenciador, né, que influencia a boa saúde, né? Eu mesmo sou influenciador que incentivo as pessoas a ter uma alimentação melhor, tomar um chá. Eu sou influenciador, né? Então, fazer um diagnóstico não tem problema, é claro, né? Só que também não pode ficar também mudando. Se a pessoa toma um medicamento, ele está se sentindo bem com o medicamento, não há necessidade dele aumentar medicamento, né? E o problema é que se fizer exame com o médico indica um medicamento,
Medicamento necessário, né? Não é ficar tomando estatina sendo que nem precisa, não é isso. Nem tomar remédio de pressão sendo que nem precisa, né? Tem gente que toma remédio de pressão, mas ele não precisa tomar. É só uma mudança de alimentação, é só mudar um pouco o modo de ele viver, já não precisa tomar. Mas tem gente tomando remédio sem precisar, isso daí. Agora, você toma um medicamento, aí você vai fazer exame com outro médico. O outro médico, ele tem outro pensamento, tem outro estudo. Então precisa tomar cuidado, né? Que não, senão ele vai querer tirar aqueles remédios e querer acrescentar outros. Você tomando, o médico recomenda dois medicamentos por dia. Aí a pessoa vai lá consultar com o outro. Aí, então, o outro médico fala assim, a gente vai acrescentar mais 3 remédios. Se ele está tomando 2 remédios, ele está indo bem, não há necessidade de acrescentar 3 remédios, 3 caixas de medicamento. Não há. O problema não é ir no médico, o problema é aumentar a dose, né? Ele está tomando metformina, por exemplo, medicamento para a pressão ou a diabetes, né? Aí você está indo bem. Aí chega lá, de repente o médico fala assim, olha, para melhorar, né, a sua saúde, a gente vai tirar esse medicamento e a gente vai dar insulina. Aí você vai passar a tomar insulina através de aplicação, né, em seringa. Quer dizer, não há necessidade disso. Se as pessoas estão tomando o comprimido, né, o medicamento, a grifagem, por exemplo, não há necessidade do médico pegar e receitar a insulina. Se ele está tomando a grifagem, ele tem que continuar. Então, o problema é isso daí. Se faz consulta com um, faz consulta com outro, é bom. Mas só que ele pensa diferente, ele estudou diferente, ele quer fazer diferente. Então, o problema não é ir no médico, o problema é ir no médico, depois ir no outro, aí o outro acrescentar mais 5 medicamentos. Aí você toma 2. Aí ele fala assim, não, a gente vai acrescentar mais remédio para melhorar a sua saúde. Aí ele acrescenta mais. Quanto menos medicamento, quanto mais enxugar o tratamento, é melhor, né? Em vez de tomar 5 medicamentos ao dia, ele poder tomar, por exemplo, 2 medicamentos, aí é melhor para ele. Agora, se acrescentar de 5 vai para 10, aí vai ser pior, porque os efeitos colaterais são muito, né? Há medicamento que se aumenta, ele vai dar efeitos colaterais, né? Então é o que eu disse aqui nesse momento agora sobre os efeitos, né? O efeito da estatina, né? Que pode dar dor de cabeça, prisão de ventre, gás, tudo isso, né? Problema no estômago, até nariz entupido, espirro, dor de garganta e um monte de coisa. Então, quanto menos enxugar o seu tratamento, o médico, ou terapeuta que seja, ou nutricionista, quanto menos enxugar, em vez de tomar 5, tomar 2 comprimidos, né? 2 medicamentos que precisa, né? Porque quem tem controle, por exemplo, da diabetes, do açúcar, ele tem que tomar. Então, em vez de aumentar, diminuir, aí sim, né? Agora você vai no médico, aí ele dá 2. Aí chega no outro, o outro aumenta mais 5. Esse é o problema que vai prejudicar a pessoa. É acrescentar mais, né? Em vez de enxugar o tratamento, ele vai, o modo de dizer, vai jogar mais água, né? É o modo de falar, né? Então, o importante é menos medicamento e mais certeiro, né? Um medicamento certo. Aí dá certo, né?
Então tem que tomar cuidado, né? Porque médicos não é perfeito. Eles também erram também, né? Então, existe medicamento que a pessoa perde o rim, né? Eu já tenho comentado isso daí, né? De pessoas que perdeu o rim porque ele tomava muito medicamento e aquele medicamento fez ele perder. Ele teve que fazer e faz até hoje o hemodiálise, né? Tem que filtrar o sangue, né? Por quê? Porque o rim não funciona. O rim que é o filtrador não funciona mais, né? Então o perigo de medicamento é isso daí, né? Agora vamos ver o remédio caseiro para baixar o colesterol. Tem muita gente achando que colesterol dá infarto. Não, que dá infarto vem ser, né, aquelas gorduras que vai parando, né? As gorduras ruins que vai parando nas veias pode dar infarto, né? Pode dar AVC e assim por diante, né? Vamos ver, né? Remédios para baixar o colesterol, né? Então, existem várias sementes que é bom, né? Existem várias sementes, porque, por exemplo, linhaça, aveia, né? Água de alho, tudo isso, né? Que tem fibra, né? Ômega 3, né? Tudo isso vai ajudar, né? Então, o problema não é o colesterol, é o problema de alguma coisa que a pessoa está talvez exagerando algum alimento, muita massa, né? Então não é o colesterol. Então muitos médicos, como tem um doutor aqui, a gente sempre assiste e segue ele, ele sabe disso. O problema não é o colesterol, o problema é a alimentação, né? Tá comendo muita massa, tá comendo muita coisa que faz mal. O colesterol vai lá em cima mesmo, mas não é o colesterol. O problema é a alimentação dele. É o problema da sua vida diária que está dando problema. Então, vai lá no médico, o médico receita a estatina. Mas o problema não é a estatina. O problema é cortar o mal pela raiz. É cortar o problema que está causando sintomas, não é combater o colesterol, é cortar aquilo que está fazendo mal, que está fazendo com que o colesterol não tenha um equilíbrio, né? É isso daí. Então, as interpretações é diferente, né? E aí você vai falar com a enfermeira, você vai falar com o médico, isso daí, né? Que a estatina dá problema, dá efeitos colaterais, eles ficam bravos, né? Eles acham que eles, né? Alguns deles acham que é o dono da verdade, né? É o dono da verdade. Não estou falando quem que é, né? Mas tem gente que ele é doutor, ele acha que aquilo lá ele tá certinho, né? Mas não é bem assim o que ele pensa, não é bem assim, né? Então, tem que entender as coisas, entende errado, né? E quer repassar as coisas erradas para os seus pacientes, né? É isso que é o problema, né? Alcachofra também ajuda a melhorar, né? Baixar o colesterol, por quê? Porque ele vai atuar na causa, né? Não é no colesterol, né? Porque ele é um antioxidante, né? O alcachofra. Tem luteolina, né? Que ajuda também melhorar o colesterol, né? Então a alcachofra cozida cozida ou na forma de chá, né? Pode tomar como suprimento também, né? Cozinhar em fogo baixo e comer. A alcachofra é 1 a 2 gramas de folha, né? De alcachofra, uma xícara de água fervendo e deixar por 10 minutos. A semente de linhaça também ajuda a equilibrar, não é somente o colesterol, é tudo. Começa a atuar na causa, né? Então não é só tomar estatina, é combater a causa, né? Tem muita gente tomando medicamento
para baixar o colesterol e o colesterol não abaixa, né? Já vi isso daí, pessoas que foi no médico, tomava medicamento, mas não abaixava. Não abaixava de jeito nenhum. Tomava, aumentava a dose, não abaixava. É que nem o caso da insulina, né? A gente sabe de pessoas que morreu no hospital tomando insulina. Tomou a insulina, sempre tomando. Aí o doutor foi aumentando, né? Porque diz que havia necessidade de tomar a insulina, né? Aquela que é aplicada, né, em seringa. Não resolveu. Aí o doutor foi aumentando, aí não foi resolvendo, aplicando mais. Isso daí já aconteceu. Aí chegou um momento que essa pessoa foi no hospital. Aí o doutor disse, falou, olha, não está reagindo. A gente aplicou insulina, aumentou a dose, não está resolvendo. O que aconteceu? Isso aconteceu com um jovem. Ele foi a óbito. Ele foi a óbito. Aplicou insulina, aumentou a insulina, dobrou a insulina, mas não teve jeito, o corpo não reagiu. Então não é bem assim. A gente não é dono da verdade, nem o doutor é dono da verdade, nem o terapeuta, nem o nutricionista, né? Não é dono da verdade, né? Porque muitas vezes tomam um medicamento, o corpo não reage, né? Tem pessoas que é alérgico, né? E assim por diante, né? Semente de linhaça é uma boa fonte de ômega 3, né? É muito bom, né? E ajuda também, né? No controle, no equilíbrio, né, do organismo, né, na melhoria da saúde, né. Então, o ômega 3, né, a semente de linhaça, o fenogrego, né, o fenogrego é tudo grãos, né, são grãos, são importantes. Água de alho, né, aveia, né, levedura de cerveja também, a levedura dente de leão, capim-limão, ajuda o colesterol, com certeza, né? Então, creme de abacate, né? Então, tem tudo esses meios naturais, suco de tomate, salada de alface com cenoura e limão, soja verde refogada, arroz integral com cenoura. Quer melhorar a sua diabetes? É só fazer uma mistura, né, de arroz integral, né? Inclusive tem o arroz que é misturado, né? Tem aquele arroz São João, que ele é 7 grãos, né? Vitamina de goiaba com aveia, né? Isso é muito importante, né? São muito importantes essas coisas, né? Então, está aí essa dica, não é só medicamento que vai resolver, né? Os benefícios do arroz, né? Tem muitos benefícios do arroz, né? Que ajuda não só no colesterol, mas em todo sentido, né? Ajuda também, o arroz fornece energia, né? Para treino, o arroz é bom, né? Embora quem tem problema de diabetes tem que equilibrar, né? O arroz tem zinco, selênio, tem várias coisas, né? O arroz previne também para pressão alta, diabetes, é claro, tudo tem que ser equilibrado, né? O arroz tem vários tipos de arroz, são muitos os tipos de arroz que é muito importante para as pessoas, né? Tem muito tipo de arroz, deixa eu ver aqui, tem muitos tipos, né? Por exemplo, o arroz 7 grãos, né? Ele é bom para nutrição e ele é versátil, né, para alimentação, né? Por exemplo, o arroz de São João, de 7 grãos, né? Esse arroz aí, ele é muito bom porque ele tem várias fibras no meio. Você misturou tudo, não vai subir a diabetes, não sobe. Por quê? Por causa dos nutrientes misturados, né? O arroz, tem o arroz São João mesmo, é 7 grãos, né? Ele é muito bom.
pode comprar no supermercado, né? Eu estou falando aqui, não estou ganhando nada, isso daí é apenas orientação de uma alimentação mais equilibrada, né? Aqui não tem negócio de ter medo de falar do arroz, achar que os outros vão ganhar dinheiro e que a gente não ganha nada, não tem nada a ver com isso, né? Não é isso, é apenas a indicação da melhoria da saúde, né? O arroz 7 grãos é uma mistura saudável, né, de cereais integrais, né? Então é muito importante, porque ele tem quinoa, tem aveia, tem cevada, né? Cevada, né? Tem linhaça, paiso, fibra, minerais. Então, por isso que é bom usar esse arroz. E o intestino não vai ficar preso por causa desses nutrientes, né? Então, tem vários nutrientes no meio, que é muito importante, né? O arroz de 7 grãos, eu já tenho falado do arroz de São João mesmo, né? Acho que é São João mesmo. É o arroz de 7 grãos, mas tem outros, né? Tem outros tipos de arroz, né? Tem outro, vamos ver aqui. Tem tio João, não é São João, não. Eu vou corrigir agora o que eu tô falando, não é São João. É tio João. O arroz tio João, 7 grãos, né? É tio João, é arroz tio João. Aí tô corrigindo, né? Porque eu tava falando São João, né? Mas ainda bem que deu tempo de eu corrigir, né? O arroz tio João, arroz de 7 grãos, pode comprar. E ele é bom para o intestino, ele é bom para quem é diabético. Por causa dos nutrientes, né? Que estão porque tem uma mistura, né? Tem uma mistura no meio, né? E essa mistura vai ajudar em todos os sentidos. Vai ajudar com certeza em todos os sentidos para melhorar a saúde, né? Por quê? Porque tem vários minerais no meio dele, né? Então está aí essa dica, né? Essa dica importante para as pessoas, arroz de 7 grãos. Então está aí essa dica e é bom para as pessoas, sim, com certeza, né? É bom para essas pessoas. Muito importante uma alimentação balanceada, né? Isso, o arroz de 7 grãos é baixo índice glicêmico, não vai subir a diabetes por causa dessa mistura, né? Antioxidantes naturais, ele tem quinoa, tem linhaça, né? Ajuda a combater o envelhecimento precoce, né? E assim por diante, né? É adequado porque tem diversos, né, legumes, né? Diversos vergano, integral, né? Tudo isso vai ajudar as pessoas. Então está aí, né? Uma dica para as pessoas não entrarem em crise, né? Não entrarem em crise, não ter problema de ficar tomando estatina. Não precisa tomar estatina. Usa o arroz de 7 grãos, né? Faz uma mistura e tem outras coisas também, pães, né? Os 7 grãos, os benefícios e os ingredientes são muito, né? São muito, né? São muito. Por exemplo, o arroz integral, ele é bom, mas é bom ter mistura no meio, né? Não é só ser integral, né? O arroz integral é bom também, mas tem que acrescentar alguma coisa junto, né? Acrescentar alguma coisa, por exemplo, ter a canola, né? Canola é bom, né? É rico em ômega 3, né? É rico em ômega 3, né? Então é muito bom a quinoa que tem no arroz, esse arroz de 7 grãos, ele tem a quinoa. A não ser que a pessoa quer preparar em casa o arroz, pode comprar o arroz natural e misturar, né, esses ingredientes aí, né? A quinoa, né?
que também ela não vai deixar, não dá problema de colesterol. A quinoa, ela é muito boa, né? E assim tem bastante, né? São muitos os grãos, né? Que são misturados, né? Como eu tenho comentado, né? Eu estou olhando alguma coisa sobre referência aqui na tela do computador. Eu estou olhando aqui, ó. Os benefícios do pão de Ezequiel. O pão de Ezequiel é tirado da Bíblia. Hoje, se as pessoas que quiser ter uma saúde boa, faz um pão e mistura vários ingredientes no meio, que tem fibra, que tem vitamina. É que nem aquele pão feito que lá as pessoas que moram no sítio põem a torresmo no meio, né? Pode pôr a torresmo, pode pôr alguns alimentos que tem fibra no meio, faz uma mistura, né? Lentilha, outras coisas. Aí não vai fazer mal, o pão não vai fazer mal para a tua saúde, não vai. Por quê? Porque tem outros ingredientes no meio. Agora você vai, por exemplo, fazer um pão. Você põe só a farinha branca. Não ponha nenhuma fibra, é claro, vai dar problema, vai empanzinar, vai dar problema em outros sentidos, né? Em vários órgãos do corpo vai dar problema. Por quê? Porque o pão não tem fibra, só tem farinha branca. Ah, vai dar problema com certeza. Qualquer pessoa comer muito pão de farinha branca, ele vai ter problema. Agora, quando ele faz essa mistura, né? Que nem é o caso do arroz, né? O arroz tio João, né? De 7 grãos. Ele não dá problema porque ele tem várias misturas que vai combater, né? Vários problemas do corpo, né? Então aí, ó, tá fácil, é fácil de aprender, né? Não precisa ir numa faculdade para poder aprender isso, não precisa. A gente aprende falando, comentando, lendo, né? Ouvindo os especialistas, as pessoas que já entendem, a gente ouve, aprende, repassa para os outros também, e assim a vida vai tocando, né? É, a gente vai vivendo a vida que o Criador está nos concedendo, né? E vamos agradecer com certeza por tudo isso, né? Então, os benefícios do pão de Ezequiel, né? Que é um pão baseado nos tempos bíblicos, é que nem o queijo, né? Antigamente, eu já falei isso em palestra, que não existia geladeira, não existia freezer, não existia. Então as pessoas faziam o queijo, ele ponhava na salmoura, ele jogava sal, enchia de sal e colocava o queijo cheio de sal por cima, por baixo, e o queijo ia amadurecendo e o queijo não estragava. Por quê? Porque era conservado na salmoura, né? Tanto podia ser na salmoura com água, como também jogar o sal, né? Colocar ele no meio do sal. Aí o que acontece? O queijo não estraga. Por quê? Porque o sal é um conservante. Não sabia que o sal é um conservante? É que nem a canela. A canela é um conservante. Você faz um doce, coloca a canela, coloca o cravo, é difícil o doce estragar. Por quê? Porque o cravo, a canela é um conservante. O sal também é um conservante também. Então eles faziam assim, não tinha geladeira, então eles faziam assim e o queijo durava, não era só um ano não, durava anos e anos. Não tinha esse negócio de, como hoje tem essa lei, né? De vencimento né? Vence o prazo, né? Aí não pode comer mais o queijo, né? No mercado tem essa lei, né? E o mel, venceu o prazo do mel, aí já não pode consumir o mel mais, porque o mel já está vencido a validade. Não existe isso daí. O mel, é difícil um mel estragar. Um mel mesmo feito da abelha, né? É do guspe. Eu vou usar uma expressão.
as pessoas não vai ficar irado. O mel é extraído do guspe da abelha, junto com os benefícios da flor, né? Daquilo, do pólen, né? Que é extraído por exemplo, é extraído das flores, né? É extraído das flores e do guspe da abelha, porque a abelha ela mexe, ela mistura o guspe dela também, né? Alguém vai falar, puxa vida, mas você está falando isso? Não, eu estou falando para explicar, né? É que nem tem gente que fala assim, eu vou tomar leite de gado, né? Porque aquilo lá também é tirado da vaca, né? Alguém pode até falar, é do guspe da vaca, né? Alguém pode até falar assim, ou de outras coisas, né? É tirado da vaca. É a mesma coisa o caso do mel de abelha. É tirado, misturado com o guspe da abelha, mas só que não tem problema, é saudável, é saudável. E quanto ao vencimento, é porque o mercado tem esse princípio, né? É lei. O mel venceu, mas pode usar em casa. Não pode mais vender, mas pode usar em casa. A não ser que eles trocam a validade, né? Eu não sei. Hoje, do jeito que tá, as pessoas inventam, né? Então, os benefícios do pão de Ezequiel. Esse pão é porque tem vários minerais no meio. Fazer o pão e colocar vários minerais, ou então é feito com farelo, germe de trigo, né? Coisas germinadas, né? Você pode pôr a lentilha germinada, né? Deixar de molho, né? A lentilha, né? E deixar, né? Curtir na água e depois misturar com a massa, né? Pode usar por exemplo, a farinha, em vez de ser a farinha branca, pode ser a farinha integral mesmo, de pão, né? Tem a farinha integral, né? E tem também a farinha de aveia também, né? E pode pôr vários ingredientes, lentilha, germe de trigo. Esse é o tal de pão de Ezequiel, né? Que fala na Bíblia, né? Isso daí é o tal de pão que se fala na Bíblia, né? Que a Bíblia tinha uns pães diferentes, né? Inclusive os pães de Israel, por exemplo, de Israel, dos arábios lá, né? Do mundo arábio, é totalmente diferente do pão brasileiro, do pão tradicional daqui. Ele é diferente, né? Então, existem várias diferenças, né? Então, o pão de Ezequiel, por que ele chama pão de Ezequiel? Porque foi dos antepassados, daquela época que escreveram a Bíblia. Então, eles faziam aquele pão cheio de fibra e minerais, por isso que não fazia mal. Por que que hoje as pessoas estão cheias de problema? Come o arroz limpado, industrializado na máquina, então eles tiram tudo aquela casquinha, né? E o arroz fica branquinho. Por quê? Porque aquela casquinha combatia problema do intestino. Então, antigamente eles socavam no pilão, né? A dona de casa, né? Até os meus pais, minha mães, pais e mães, né? Sabia disso, né? Era socado no pilão e aquela casquinha lá não deixava inflamar o intestino, não dava problema no intestino. Por quê? Porque hoje eles industrializaram, então passa numa máquina, eles tiram e fica tudo branco. É aquilo que dá problema. Por isso que as pessoas hoje come um arroz branco e dá problema no estômago, dá problema no intestino. Por quê? Porque o arroz branco, eles tirou toda a fibra dele. Tudo aquilo que era bom para a saúde, eles tirou, né? Então, está aí né, a dica da receita do pão de Ezequiel. É só mudar o pão, aí a dona de casa vai ter um pão de qualidade e vai ter mais saúde. Entendeu como é que é as coisas?
é que as coisas vão se industrializando, tudo passa em máquina, é que nem o bolo. Não é problema comer um bolo recheado. O problema é muita gordura, muita coisa, muito óleo que ponha, né, no meio, né, desses pães, desses bolos industrializados. Agora, se faz um pão, né, ponha lá, por exemplo, o óleo de coco, né? O óleo de coco ou até mesmo um pouco de azeite, aí é melhor, né? Mas ponha muita coisa no meio e tudo que é industrializado tem muita coisa que faz mal, né? Para as pessoas. É só mudar, né? Então, o pão de Ezequiel, que é lentilha, soja, leguminosa e outros tipos de grão, vai dar uma diferença e a sua família, a dona de casa, vai ter uma alimentação melhor e não vai precisar ficar tomando estatina, tomando medicamento para controlar a pressão, né? Não vai precisar. Por quê? Porque a própria alimentação vai ajudar na digestão, né? Vai ter moderação em todo sentido, vai melhorar, com certeza melhora a saúde. Então é esse o problema, é a alimentação das pessoas, é o modo de fazer a receita, tudo isso daí influencia na saúde das crianças, na saúde dos jovens, na saúde da vovó, do vovô, na saúde dos netos, na saúde dos primos, na saúde dos irmãos, das irmãs, na saúde daquele que vai na reunião, na casa de oração, né? E vai dar diferença também na saúde, vai ser eliminado as dores, né? Vai ter ossos mais fortes, mais saudável, a criança vai crescer com mais saúde. Então é isso aí. Então fica aí essas dicas e até a próxima oportunidade, né? Até a próxima e não esqueça de estudar os nossos cursos que a gente ponha, né? As informações que a gente deixa aí, porque a gente está aqui, a gente tem que viver, né? Ter fé e aprender, sempre aprendendo, sempre atualizando. Até a próxima oportunidade.